Com certeza você já ouviu falar de Sansão. Sansão é um personagem muito conhecido, todas as crianças já ouviram falar, e você, por já ser um adulto e já ter sido uma criança, com certeza também já ouviu falar. Ele foi um personagem muito intrigante, um personagem com certeza fez a sua marca aqui na Terra. Primeira coisa, um homem escolhido por Deus, um homem que foi escolhido antes do concebimento, ou seja, antes da mãe dele ficar grávida, Deus já havia falado a ela, dito a ela tudo o que ela precisava saber a respeito do filho, ou melhor, quase tudo. Sansão, no entanto, era um herói um pouco intrigante. Ele tinha uma força sobrenatural, mas as suas escolhas eram um tanto que esquisitas. Ninguém compreendia muito bem. Ele era dado a farras, era dado a mulheres, e mesmo assim foi um homem escolhido por Deus. Vai entender, não é? Sansão era um homem que eles denominavam Nazireu. Nazireu era um homem separado para fazer as coisas de Deus. Portanto, ele tinha uma força sobrenatural e quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele conseguia ter uma força que nenhum homem, aliás, tem dezenas, às vezes centenas de homens não conseguiria acompanhar a força dele. E tudo concentrado num só homem. Porém, toda a história precisa de um contexto, não é só ele chegar lá e sair matando todos os filisteus, não é mesmo? Vamos ver como isso aconteceu? Segue comigo. Sendo assim, precisava ter um contexto, e nesse contexto ele foi arrumar confusão lá na terra de Tima, que era uma terra filisteia, ou seja, não tinha nada a ver com o povo judeu, né? Se o povo estava sendo subjugado pelos filisteus, o que ele foi fazer lá? Bom, para começar por aí, né? De certo que eles deviam pagar impostos ou coisas parecidas e tinha uma terra lá naquele momento que chamava Gaza, que quer dizer força, né? Ou seja, eles eram muito agressivos e com certeza era muito difícil para a terra de Israel sobreviver àqueles tempos. Então eles precisavam sair daquele problema. E em Juízes, capítulo 13, 14 ali, já começa a falar sobre a vida de Sansão. Quem quiser, quem tiver curiosidade, eu vou deixar na descrição aqui. Pode procurar lá que com certeza na sua Bíblia também tem. E aí ele casou, Sansão casou, de repente, aliás, a mãe dele falou assim, não tem filhas boas aqui em Israel para você ter que ir procurar lá nos incircuncisos, para você ter que procurar uma mulher lá, ou seja, ela estava dizendo, ô filho, para que você vai caçar confusão lá naquelas mulheres, sendo que tem nossas filhas aqui, não tem nenhuma prima sua, um parente dos seus tios que você possa ter em casamento? Mas ele não queria saber, ele queria uma mulher filisteia. Porém, essa escolha não foi simplesmente da parte de Sansão. Essa escolha veio de Deus, porque Deus estava tentando causar uma confusão entre eles para que Sansão pudesse tirar o jugo de Gaza, o jugo dos filisteus, sobre Israel. E assim foi. Já começa a confusão logo na noite de núpcias, né? Porque o casamento lá durava em média 7 dias. Logo no primeiro dia, ele pegou e contou uma charada para o povo. Voltando um pouquinho, se você ler a Bíblia lá, eu aconselho que você faça. Ele estava indo para Gaza, se eu não me engano, e nesse caminho ele encontrou ali um leão. E aí, quando ele encontrou esse leão, olha só o que aconteceu. O leão veio para cima dele e tal, ele rasgou o leão no meio como se fosse uma ovelha. Aliás, já tentou imaginar o que é rasgar um animal no meio? Nenhum homem comum poderia fazer algo do tipo. Mas também o animal não era comum, não é? Era só um leão. E ele rasgou o leão no meio e tal, o leão estava lá, e quando ele voltou, saiu de lá, ele pegou esse animal e ele viu que dentro desse animal, dentro do leão, as abelhas tinham entrado lá e feito mel. Ele pegou aquele mel, começou a comer, mas ele sendo nazireu, ele não podia fazer algumas coisas, como por exemplo beber, passar navalha no cabelo, ele não poderia tocar em mortos, então ele tinha algumas coisas que ele não podia não podia fazer, como por exemplo também ir a um velório. Ele tinha coisas que ele era separado e ele não poderia fazer. Mas ele estava pouco se lixando, né? E questão de ortodoxo, ele não era. Voltando, ele chegou, levou para a mãe dele, deu um mel e tal, e depois ele foi se casar. Quando ele foi se casar, estava lá e ele falou para os filisteus: do que come, saiu comida, do forte,
saiu doçura. Aquele que conseguir me falar qual que é o resultado dessa charada, eu lhe darei 30 vestes. E se vocês não conseguirem, vocês me darão 30 vestes. E assim foi feito esse trato. Só que aí, o que aconteceu? Os filisteus, eles eram muito malandros, né? Eles eram os caras que queriam sempre se dar bem. E lógico que eles não iam deixar um judeu passar a perna neles. E quando viu isso acontecer, chegou para a mulher e falou: ó, é o seguinte, ou você descobre qual é a resposta da charada, ou a gente vai mandar matar você, seu pai, e vai queimar vocês tudinho. Ou seja, gente boa, né? Mandar matar e queimar só o povo do seu próprio povo, pessoas do seu próprio povo, maravilha. Então vamos lá. E aí, Sansão, não sabendo de nada disso, a mulher chegou para ele e perguntou, disse: ah, você não me ama e que não sei o que, sempre a mesma historinha, né? Ah, você não me ama, e aí estão lá, pau, para aprontar. Mas enfim, vamos lá. Aí o que aconteceu? Sansão contou para ela: não, eu matei um leão, e aí desse leão tinha mel, e foi assim. Quando estava findando o tempo do casamento, as núpcias, né? Ele chegou e perguntou: e aí, resolveram? E alguém chegou para ele e falou: quem é mais forte do que o leão? E o que é mais doce do que o mel? Só que Sansão se sentiu traído. Por quê? Porque a própria mulher dele chegou lá e contou para aquele povo o que tinha acontecido, qual era a resposta da charada. E aí ele desceu até uma determinada cidade lá, matou 30 homens, tirou as roupas dele e deu para os filisteus. Ou seja, acho que era dos próprios filisteus mesmo, então tá tudo certo, né? Ele pegou, foi para casa e deixou a esposa dele lá com o pai. E ela foi dada em casamento para o amigo dele, o amigo de Sansão. Aí eu, quando li a primeira vez, falei assim: ué, ele não gostou mais da mulher, ele realmente separou dela e entregou. Mas não foi nada disso, minha gente. Sabe o que aconteceu? Simplesmente ele foi porque ele foi espairecer a cabeça um pouquinho para pensar no que tinha acontecido. Quando ele voltou, trouxe um presentinho para ela, tal. Só que quando ele chegou, o problema já estava todo armado. Ali o que tinha acontecido? O próprio pai da moça, que aliás é interessante porque o nome dela não é nem citado nas escrituras. Você não sabe qual é o nome dessa mulher. O pai dessa moça pegou ela e deu ela em casamento para o próprio amigo. Aí você olha e fala assim: caramba, mano, deu em casamento para o próprio amigo do Sansão. Ah, que coisa, né? Sansão ficou mais irado ainda, porque primeiro enganaram ele lá com relação à charada, e depois com relação à própria esposa, né? Deu ela em casamento para outra pessoa. Aí o sogro falou assim: ah, tem aqui essa minha filha que é mais nova, não é mais bonita, não é mais nova, pode ficar com ela. Mas Sansão não queria, porque o casamento foi feito com aquela mulher a qual ele tinha se apaixonado. E aí ele ficou meio bravo, pegou, se eu não me engano, 300 raposas, amarrou elas em pares pelas caudas, colocou fogo no meio ali e incendiou toda a roça dos filisteus, o que deu um bafafá total ali. Aí você fica imaginando o que foi que aconteceu. Imagina só a raiva que os filisteus ficaram. Se eles já tinham raiva do povo de Israel por nada, eles só queriam subjugar, imagina se um dos israelenses, os israelitas, judeus, resolvessem simplesmente tocar fogo na roça deles. Ah, fácil, nada demais, não é? Desceram uma porrada de homens atrás de Sansão. E aí foram até os homens de Israel e falaram com eles. Sansão estava escondido dentro de uma caverna. Não digo escondido, mas ele estava morando lá, né? Porque parece que ele não tinha medo de nada, então é pouco provável que ele estivesse se escondendo. Chegou lá, o que aconteceu? 3.000 homens de Israel chegaram para Sansão e falaram: olha, você viu o que você fez com a gente? Agora o povo lá está querendo vir atrás de nós. O povo de Gaza está vindo atrás de nós, os filisteus. E ele ficou meio, na verdade, de Timna, né? Que é onde era a esposa de Sansão, a primeira esposa de Sansão. Então 3.000 homens foram falar com Sansão. E Sansão estava dentro de uma caverna conversando com eles e eles disseram: viste o que fizeste conosco? Todos os homens de Timna estão vindo contra nós. E eles querem que nós o entreguemos a ele. Amarremos e entreguemos.
Sansão disse: ó, só me garante uma coisa, não é vocês que vão me matar não, né? Não, nós não vamos te matar, nós vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo. E aí, assim foi. No caminho, o que aconteceu? Quando eles estavam entregando para os filisteus os viram e vieram de encontro, vieram todos de encontro. Quando chegaram bem perto dele, os judeus deixaram ele lá e ele naquele momento ele simplesmente pegou uma queixada de jumento. Uma queixada de jumento, gente, é só a cabeça do jumento, ou seja, é um pedaço de osso, um pedaço não, é a cabeça do jumento mesmo. Imagina só, ele pegar com aquilo ali é uma arma interessante, né? Vocês vão te convir. Ele poderia pegar uma espada, poderia pegar um monte de coisa, mas não. Ele pegou uma cabeça de jumento. Aí ele pegou a cabeça de jumento, bateu em 1000 homens, matou 1000 homens naquele lugar. Quando ele acabou de matar os 1000 homens, ele jogou fora a queixada de jumento, e aí aquele lugar que se chamava só Lei passou a se chamar Ramat-Lei, ou seja, colina da queixada. É interessante notar também que nessa mesma passagem, fazendo uma ilustração aqui, ela se mostra parecida com a de Moisés, quando o povo precisava de água lá e a água saiu da rocha com Moisés. Aqui, nesse caso, ele estava com muita sede, tinha uma rocha ali também. E aí ele clamou a Deus e falou assim: ué, Senhor, eu matei um monte dos nossos inimigos para morrer de sede aqui. Aí Deus abriu a rocha, fez sair água dela e ele tomou aquela água. Teve 2 ilustrações na Bíblia que falam sobre isso. Uma lá em Êxodo, eu acho que é Êxodo 17, do 1 ao 7, se eu não estiver enganado. Vou conferir, mas se eu estiver errado eu ponho aqui na descrição. Tudo bem? E aí ele pegou e bebeu dessa água e foi para casa. Mas lógico, né? É Sansão e ele não podia ficar sem uma confusãozinha. Sansão, confusão. Olha que beleza, até rima. Aí foi ele caçar sua confusão normal, básica, né? Como se já não bastasse ter tocado fogo ali na plantação dos filisteus. Aí ele simplesmente foi para onde? Ele foi para Gaza. Gaza, que é conhecido como lugar forte. Aí ele estava lá de boa, tal, aí ele olhou e viu, uma prostituta, tá pra mim? Ele resolveu entrar a ela. É assim que está na Bíblia, tá, galera? Mas vocês entenderam o que significa, não é mesmo? E ele estava lá com uma prostituta e o povo de Gaza ficou sabendo, os filisteus de lá ficaram sabendo e falaram: agora a gente pega esse rapaz, a gente vai matar ele. E ficaram esperando ele sair. Só que aí eles esperaram ele sair de manhã e ele não saiu de manhã, ele saiu de madrugada, ele saiu meia-noite. Só que aí, imagina só, naquela época as cidades elas eram envoltas por muros e também por portões. E aí o que aconteceu? Ele saiu e quando ele chegou lá ele falou: eu vou arrancar esse portãozinho aqui. Ele pegou o portão, arrancou, colocou sobre os ombros e levou. Mas qual era o peso desse portão? 3.000 quilos. É nada, né? 3.000 quilos é quase nada. Então estamos aqui vendo agora que ele estava carregando um portãozinho de 3.000 quilos. Imagina só, um homem de hoje em dia pega o seu filho de 10, 12 quilos, coloca em um braço, o cara por mais forte que seja, andou 500 metros, ele vai trocar de braço. É normal. Eles fazem isso mesmo, nós fazemos isso. E é comum. Agora imagina carregar 3.000 quilos. 3.000 quilos é muito peso. É muito peso mesmo, gente. E ele carregando esse portão. Agora imagina só. Não foi por 10 metros, por 15 metros, por 20 metros. Foram por 60 quilômetros. Ele carregou esse portão por 60 quilômetros, gente. Dá pra imaginar isso? E aí tinha um monte de filisteu lá, vamos pegar ele, mas quem é que vai chegar perto de um camarada que tá carregando um portão da cidade inteira? Se ele só soltasse, ele já matava todo mundo. 3.000 quilos, gente, não é pouco não. E se ele matou 1.000 homens com uma queixada de jumento, o que ele não faz com um portãozinho desse, não é mesmo? Um portãozinho desse. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Sorek. O nome dela era Dalila. Quem não conhece Dalila, não é mesmo? Ninguém fala o nome de Sansão que não venha logo em seguida o nome de Dalila. É junto, né? Parece que é Sansão e Dalila.
Pronto. Eles simplesmente não se desconectam. E aí ele se apaixonou por ela, estava lá com ela, e o povo já chegou para poder falar com a mulher. Olha a artimanha desse povo, né? Eles chegavam para a mulher do cara para poder falar. É uma estratégia que eles usavam. E também, né, ele foi buscar onde? Buscar no meio das filisteias. Se ele tivesse buscado entre os judeus, nada disso aconteceria, mas também eram os planos de Deus, não é mesmo? Aí os líderes dos filisteus foram falar com elas. Imagina só, a Bíblia não fala quantos líderes são, mas só aqui nós já falamos de 3 cidades, né? Então Zoreb, Gaza, Tima. Então imagina aí que devia ter algumas cidades. Se fosse, vamos supor, como o Brasil, teria 28 líderes. E aí eles se juntando e prometeram a ela, a Dalila, simplesmente 13 quilos de prata cada um. É muita grana mesmo. Mas ela iria trair por um só, tá, gente? Porque aí vem a questão do caráter da pessoa. Depois é uma questão de preço. E ela estava nesse momento simplesmente querendo traí-lo, querendo induzi-lo ao erro. E ele estava totalmente apaixonado. Quantas vezes a gente não faz as coisas erradas porque estamos apaixonados por algo ou alguém? Nós fazemos as escolhas erradas por nossos próprios desejos. E no caso de Sansão, não foi diferente. E aí, ele começou a fazer coisas que não deveria fazer. Sendo ele uma pessoa separada por Deus, ele não poderia simplesmente chegar e falar assim: eu vou mentir, eu vou beber, eu vou passar navalha no meu cabelo. Não, ele não podia, gente. Ele não podia. Ele era um cara separado para Deus, então ele tinha que ser diferente. Mas não é o que conta a história, né? Vamos lá, então vamos dar seguimento a esse negócio aí para a gente saber o desfecho. Então, Dalila induziu ele ao erro e disse: olha, me conta qual é o segredo da sua força. Você não me ama? Aí ele falou: olha, se você me amarrar com algumas tiras de couro, acho que foram 7, couro fresco, que ainda não foram usadas, certamente eu vou ficar tão fraco quanto qualquer outro homem. E ela foi lá e amarrou ele com 7 tiras de couro. E dentro do quarto do camarada já tinha alguns filisteus lá para pegar ele, ó. Gente, isso é traição? É muita traição, é muita coisa. E aí, beleza. Só que aí ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra você. E rapidamente ele pegou e quebrou aquilo como se fosse nada, como se fosse um pedaço de estopa queimada. Ou seja, foi muito fácil para ele queimar, arrancar aquilo, quebrar aquela parte da mão. E aí ela falou: ah, você não me ama, você mentiu para mim. Ela não mentiu para ele, né? Ele que tá mentindo para ela. Pensei isso. E aí, em seguida, ela pegou e pediu para ele: me fala, eu te imploro, qual que é? Mas o desejo dela era o quê? Era o dinheiro. E ela estava pouco se lixando para a vida do camarada. O que aconteceu ali? Ele falou para ela, mentindo mais uma vez: olha, pega as cordas que nunca foram usadas e amarra. E vai dar tudo certo. Eu vou ser tão fraco quanto qualquer outro homem. E ela foi lá e amarrou com cordas novas. E aí vieram de novo os filisteus para poder pegar ele, mas não deu certo, porque quando ela gritou: os filisteus vêm contra nós, aí ele pegou, simplesmente quebrou novamente aquelas cordas como se fossem pedacinhos de linha. E aí os filisteus, ó, foram embora. Será que ele não percebeu? Será que ele era o homem mais burro da história? Sei não, hein, gente? O que você acha? Me conta aí. Me deixa aqui nos comentários, eu tô louco para saber a opinião de vocês. Agora vamos lá, vamos para a próxima mentira de Sansão. E a mulher não desistiu, ela continuou infernizando a vida do cara. Ela continuou. E aí ela dizia o que ali? Ela dizia o seguinte: ah, você não me ama, já mentiu para mim 2 vezes e você não me ama, não me ama. Ele falou assim: ó, se você pegar as tranças do meu cabelo, tecer com uma lançadeira em pano, aí sim, eu vou ficar tão fraco quanto outros homens. Ela mandou chamar os líderes de novo e aconteceu do mesmo jeito. Ele simplesmente ficou com toda a sua força, quebrou aquele negócio e toda vez que ela gritava: Sansão, os filisteus vêm contra nós, ele pum, se levantava e falava: vou pegar eles de pau.
Aí ele já não aguentava mais, passou o tempo e ela continuou enchendo o saco dele, enchendo a paciência. E, rapaz, até que ele chegou, não aguentou mais e contou. Aí ele contou para ela o que ela queria saber. Ele disse: eu sou nazireu, e se rasparem a minha cabeça, com certeza me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E vendo Dalila que Sansão, não aguentando mais ser importunado por ela, acabou contando toda a verdade, chegou para ela e disse: olha, se cortar todo o meu cabelo, eu sendo nazireu de Deus, nunca passou navalha na minha cabeça, mas se cortar, aí eu vou ser tão fraco quanto qualquer outro homem. Aí ela viu que ele contou toda a verdade, chamou os filisteus, e ele tendo dormido no colo dela, ela chamou eles para que cortassem o cabelo dele. Bom, há de convir que também o camarada tinha um sono muito pesado, não é? Então, nesse momento ele perdeu todas as forças. Ele levantou achando que ainda tinha força e tal, mas ele já não tinha mais. E os filisteus começaram a subjugá-lo. Levaram ele preso, furaram seus olhos e, além de tudo, o colocaram para fazer trabalhos forçados, como por exemplo, dentro da prisão, girar um moinho. Eles aproveitavam a força de Sansão, que apesar de tudo, como o Espírito de Deus já tinha se afastado dele, já não era tão forte como antes, mas ele lá dentro da prisão, cego e trabalhando, ele era chamado de vez em quando para entreter o povo filisteu. E ele estava lá e seu cabelo começou a crescer novamente, e aí as forças dele começaram a voltar aos poucos, mas ele não falou nada e ele foi chamado para poder chegar-se novamente ao templo e entreter aquele povo. Estava lá aquela festa, aquela bagunça toda, aquelas mulheres, aqueles homens. Conta a Bíblia que era cerca de 3.000 pessoas, eu não sei se 3.000 homens mais as mulheres ou 3.000 no total. Mas eles tinha muita gente dentro daquele templo. E esse templo ele era sustentado por duas colunas principais. E essas colunas estavam ali bem no centro, onde, vamos supor, como se fosse um palco, onde ele ia entreter ali, né, aquele povo. E aí tinha um rapaz, que segurava Sansão, mostrava para ele onde ele tinha que ir e tal. E Sansão disse: me leva até a parte do templo, onde eu possa ficar mais seguro, ali onde ficam as duas pilastras, né, as duas colunas que seguram o templo. E aí o rapaz o levou. E quando chegou lá, tava todo mundo rindo da cara de Sansão. Sansão já era um coitado ali, e eles diziam assim: nós agora podemos rir da cara de Sansão, nós podemos fazer o que nós quisermos, porque o nosso Deus nos entregou Sansão. Só que Sansão tinha outros planos para eles. Sansão simplesmente foi levado até o centro daquele templo, e ele viu as duas paredes, e ele com toda a sua força, depois de orar a Deus e falar: Senhor, devolve o Espírito do Senhor para mim, devolve a minha força para que eu possa matar esses filisteus. E aí Deus se apossou dele, e ele teve a força dele de volta novamente. E ele, forçando as duas colunas, mandou aquele templo total ao chão, matando todas as pessoas que tinham ali dentro. Então Sansão, na sua morte, matou mais pessoas do que na sua vida inteira. E essa foi a história de Sansão. Um tanto intrigante, não é? Pensa na traição de Dalila, pensa nas escolhas que ele fez, nas escolhas amorosas. Um tanto intrigante. Se bem que parece que nada disso foi só da parte dele. Mas isso já é papo para uma outra conversa. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, clique aqui no like, clique aqui no gostei, compartilha, ok? E manda para aquelas pessoas que têm curiosidade, às vezes não gostam muito de ler a Bíblia ou não têm facilidade de entender. A partir de hoje, vamos colocar aqui várias histórias sobre personagens conhecidos da Bíblia e histórias conhecidas também. Foi um prazer falar com vocês. Eu sou o William Matias e até a próxima.